Esse é o programa Eclésia, então, começando nesse novo horário, nessa nova jornada, agora sempre aos domingos. Como já anunciei no início do programa, conversaremos sobre a Batalha dos Cristeiros. Vamos conversar sobre o testemunho dos cristeiros. O episódio dos cristeiros, ou também conhecido como Cristiada, foi um episódio que aconteceu no início do século passado, na década de 20 e avançou até a década de 30 do século passado. Aconteceu no México, uma perseguição à igreja, uma forte perseguição à igreja mexicana naquele período, fez com que alguns cristãos se organizassem para defender a fé católica. Sobre esse assunto que eu vou conversar com o Padre Guido nessa noite. Padre Guido, boa noite, bem-vindo nesse novo horário, agora no programa Eclésia, mais uma vez, que bom ter o senhor aqui conosco. Que bom, Eric, boa noite, prezados amigos telespectadores. As novidades sempre apresentam alegria, emoções novas. E hoje estamos enfrentando um tema muito belo, porque inclusive diz respeito à história da América cristã. E, na verdade, Jesus sempre anunciou que soprariam os ventos contrários. E também no México, no século passado, digamos assim, tivemos episódios muito tristes, com muito sangue derramado, mas como nós sabemos, mesmo com o sangue derramado, no final haverá sempre a vitória da pessoa de Cristo e, portanto, a vitória da fé que deve triunfar sobre todas as hostilidades. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, Padre Guido, na sequência do programa, durante a nossa conversa, o senhor vai comentar para a gente sobre alguns santos, alguns símbolos dos cristeiros, ou desse episódio conhecido como a Batalha Cristiada, entre eles São José Sanches del Rio, que é um garoto que faleceu com apenas 14 anos, vamos contar rapidamente a história dele. Ele é um desses cristeiros que virou um grande símbolo desse período que recentemente foi canonizado pelo Papa Francisco. Mas para a gente entender toda essa história, vamos do começo, Padre Guido? Sim. Vamos que o senhor explicar para a gente ficar ambientado e também entender um pouco mais essa história do início. 1917, onde os problemas começaram a ocorrer lá no México, Padre Guido? Sim, exatamente naquele ano, 1917, quando o mundo inteiro estava na última fase do primeiro grande conflito, a Primeira Guerra Mundial. Certo. Aconteceu que no México foi promulgada uma Constituição onde havia fortes medidas anticlericais. O governo se colocou contra a igreja e apresentou, digamos assim, algumas características diante da qual a igreja não pode absolutamente ficar indiferente. Por exemplo, o governo negava o reconhecimento legal da igreja, exigia que os sacerdotes se registrassem e tivessem suas atividades, no começo, limitadas à igreja. Certo. Num outro momento, será proibido também dentro da igreja. E proibia também a educação religiosa, nacionalizava as propriedades da igreja e ilegalizava a celebração de cerimônias religiosas fora da igreja. Portanto, foi uma sequência de artigos da Constituição que levou a história do México como se fosse nos primeiros tempos da história da Igreja. Isto é, agindo às escondidas e não tendo nenhuma liberdade de expressão do culto. Em diversas partes do mundo e também em diversos momentos da história, muitos governos acabaram perseguindo a igreja. A gente está diante de um episódio clássico desse e muito triste, porque a gente vai perceber no decorrer da nossa conversa que milhares de pessoas perderam a vida. Por exemplo, cerca de 25 mil cristãos foram assassinados durante todo o episódio da Cristiada, entre os cristeiros e pessoas da igreja também, que mesmo que não estavam diretamente ligados aos cristeiros, foram assassinados. Então, só para confirmar o que o Padre Guido está dizendo, em 1917, quem governava o México era Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, que foi esse líder que promulgou essa forte perseguição à igreja através da Constituição daquele país. Agora, depois que esse presidente saiu do poder, alguns anos depois, quem assumiu foi um sujeito chamado Plutarco Elias Calles. Acho que a gente tem uma imagem aí, diretor do Plutarco, só para ilustrar aqui o que a gente está explicando. O Plutarco Elias Calles, que foi um outro presidente na sequência do Venustiano,
começou a perseguição de maneira mais forte. Foi no governo do Plutarco Elias Calles, Padre Guido, que a coisa começou a ficar um pouco mais difícil ainda. A gente está vendo a imagem aí desse tirano, desse perseguidor de cristãos lá do México do século XX, né, Padre Guido? Não somente as coisas ficaram mais difíceis, mas o povo cristão não conseguiu absolutamente ficar indiferente. Certo. Reagiu com uma guerra. Os anos 1926 a 1929 foram marcados por muitas pessoas que perderam a vida. Se fala, como você falou, de 25 mil cristãos, mas também de 65 mil pessoas financiadas pelo governo para acabar com a vida da igreja. Puxa vida. Portanto, 90 mil pessoas que perderam a vida e somente em 3 anos sangrentos. Acontece que, desculpa interromper o senhor, Padre Guido, mas é que o senhor bem disse que em 1917 a coisa ficou feia. Mas com o Plutarco Elias Calles, tem um detalhe que a gente não pode esquecer, né, Padre Guido? Que ele quis nomear um líder de uma igreja, entre aspas, católica, paralela, né? Uma igreja cismática. Né? Inclusive tem até um líder, o chamado Patriarca Pérez, que foi a pessoa que esse líder, esse governante então quis que fosse o líder de uma igreja paralela. Por exemplo, como aconteceu na China, né, Padre Guido? Exato. E a resposta imediata do Papa e do Vaticano foi até a excomunhão. Desse líder, do patriarca. Exato, porque este poder é exclusivo do Vaticano, claro, do Santo Padre, o Papa. E nós notamos na história, faz parte da Eclésia, né? Até no século XVI, aconteceu algo parecido com o rei Henrique VIII, quando fundador do anglicanismo, quando ele, através de um documento chamado Ato de Supremacia, definiu-se não somente como rei da Inglaterra, mas também como máxima autoridade religiosa. Era ele que nomearia os bispos. Naturalmente, o Vaticano, que não esteve como Vaticano, o Papa, reagiu imediatamente e disse, não pode, absolutamente. E aí aconteceu a cisão, a separação com a Igreja. Então, à medida que esse Plutarco, esse governante tirano lá do México, quis então criar uma igreja paralela, pois ele não queria ter uma igreja católica no seu país, a perseguição aumentou. E aí nasceu, então, um grupo, né, Padre Guido, de resistência católica, vamos dizer assim, primeiro, para defender a liberdade de culto, mas não só a liberdade, para defender a vida, porque começaram, então, os assassinatos contra os católicos mexicanos daquele período, né, Padre Guido? Sim, com ordem e proteção total do governo. O governo que estimulava a acabar com a igreja. E, naturalmente, os cristãos, chefiados pelos bispos, pelos sacerdotes, preferiram, muitos deles, até enfrentar, né, a morte, e uma morte violenta, ao invés de renegar a sua fé. E nós notamos também que o Papa não ficou absolutamente indiferente. Aliás, num gesto de verdadeiro pai dos cristãos, o Papa, que era Pio XI, no ano 1926, escreveu uma carta encíclica endereçada aos fiéis cristãos do México. O título em língua latina é Iniquis Afflictisque, isto é, diante de situações iníquas e que geram muita dor e muito constrangimento, o Papa ajudava moralmente os cristãos a se defender, a não ter medo, né, porque acreditava que ninguém pode tirar o direito de manifestar a fé, um credo profissional que identificava o ser e o agir do autêntico cristão. O Padre Guido, me parece, se eu entendi bem, se eu me corrija se eu estiver errado, que à medida que a perseguição foi aumentando contra os católicos mexicanos, os bispos decidiram, inclusive, que fosse suspenso o culto público lá naquele país? Sim, foi um gesto que recebeu todo o apoio e aprovação do mesmo Papa Pio XI. Certo. Isso é como expressão de repugnância diante das medidas do governo, da Constituição. Naquele dia, 31 de julho do ano 1926, no México,
não foi celebrada em nenhuma missa. Todo o culto católico, cerimônias, ritos, missas, etc., foi suspenso como sinal de protesto contra estas leis absolutamente injustas da Constituição. Puxa vida. Bom, só recapitulando então, para ficar bem claro aqui a nossa conversa, né? Porque apesar desse assunto ser bem conhecido, muitas pessoas, eu acredito que talvez é a primeira vez que está ouvindo falar sobre isso, né? Porque a gente tem que ser um pouco curioso para pesquisar esse tipo de assunto. Recentemente, o Papa Francisco canonizou um adolescente, vamos falar daqui a pouquinho dele, vamos chegar nele. São José Sanches del Rio. Ele morreu apenas com 14 anos. Foi um dos cristeiros. E o que é cristeiro? Cristeiro é um movimento, também conhecido como cristiada, que reagiu diante de todas essas barbaridades que a gente está conversando. Em 1917, lá no México, então, primeiro com o Venustiano Carranza, o presidente daquela época proclamou leis, inclusive diante da Constituição daquele país, perseguindo a igreja. Como o Padre Guido disse, logo de cara, Padre Guido, o que a igreja perdeu? A igreja perdeu o direito praticamente de existir de maneira legal, não foi? Exato, perdeu também as suas propriedades, perdeu a sua personalidade jurídica. E também a igreja perdeu o direito, estamos diante de uma ordem específica de Jesus, né? E de no mundo inteiro anunciar o Evangelho, de anunciar Cristo fora do mesmo ambiente da igreja. Perdeu tudo a igreja, naturalmente. O autêntico cristão que sabe, como soldado de Cristo, dar também a sua vida para que Cristo possa triunfar, encontrou naquele momento, um dos quais esta criança, este adolescente, José Sánchez del Rio, né, que na hora, digamos assim, da sua morte, teve a coragem de dizer para sua mamãe: mamãe, chegou para mim no dia de chegar no céu, de mostrar como é bom ser autênticos cristãos. Ele não pensou duas vezes em se oferecer e enfrentou um martírio, gente, que depois vamos explicar, muito violento, mas preferiu a sua morte para Cristo, de maneira que no final, né, destes anos sangrentos, a religião cristã triunfou. Já o senhor conta essa história pra gente, que é impressionante. Aí, então, como se não bastasse, um outro governante, pior que o primeiro, o Plutarco Elias Calles, a partir de 1924, começou a governar o México, quis fazer uma igreja paralela. O Papa falou: opa, não, quem pode nomear bispo aqui sou só eu, o Papa disse, excomungou um sujeito chamado Patriarca Pérez, que é o líder, então, dessa igreja cismática que o Plutarco queria implantar no México. Aí a coisa ficou pior. Não só no campo das ideias foram perseguidos a igreja, também não só no desrespeito ao perder território ou legalidade, mas com a vida mesmo. Aí começaram, então, as matanças. E um grupo armado, né, principalmente composto entre camponeses, começou a reunir-se como uma forma de resistência. Conseguiram armamentos para proteger as vidas dos católicos e também o direito de existir. Ô Bruno, o nosso diretor, coloca aí para a gente, por favor, algumas imagens dos cristeiros, para a gente começar a entender e conversar um pouco sobre essas pessoas que começaram a se armar, né? Ô Padre Guido, acho que de cara, enquanto o nosso diretor coloca algumas imagens de alguns cristeiros para a gente, eu queria que o senhor comentasse. Eles precisavam pegar em armas, né? A legítima defesa é apoiada, vamos dizer assim, ela encontra respaldo na doutrina católica? Sim, inclusive o novo catecismo da Igreja Católica dedica até vários artigos ao tema da legítima defesa. Quando o senhor explica isso, nós estamos vendo ali alguns cristeiros armados, inclusive, para justamente justificar o que o senhor está dizendo. Não teve jeito, tiveram que pegar em armas. Tiveram que pegar as armas. Inclusive, meus amigos telespectadores, os cristãos se armaram porque estava sendo atacado um dos direitos vitais deles. Certo. Portanto, o direito de uma expressão de um culto religioso, que não podia nunca ser sufocado, não somente no México, mas em nenhum lugar do mundo, certo? Inclusive, já adianto que a um certo ponto, diante de tanto sangue que estava sendo derramado, foi proposta até uma trégua. É aí que nós temos o episódio mais sangrento, porque na hora que os cristeiros depositaram as armas, o governo traiu.
Ah, então ele fingiu que ia dar uma trégua Exato. para que os cristãos se desarmassem. Sim. E ele enganou o povo. Enganou o povo e foi aí que houve represálias, né? Milhares e milhares de pessoas foram praticamente colocadas nas cadeias, centenas de sacerdotes foram fuzilados, bispos também que foram expulsos até do México, tiveram que cair fora do seu país, né? E foi uma das páginas mais sujas na história do México. Acho que a gente tem uma imagem aí, Bruno, de um sacerdote sendo fuzilado. Se você puder separar aí para a gente. O Padre Guido, tem uma estimativa de quantos sacerdotes, em média, foram fuzilados? Ou, de maneira geral, quantos cristãos morreram de maneira trágica? A gente está vendo aí no ar, um sacerdote sendo fuzilado. Veja bem esta fotografia, meus amigos, né? O sacerdote paramentado. Certo. Foi tirado do altar, gente, onde estava celebrando a Santa Missa, para ser fuzilado lá fora. Temos, inclusive, até fotografias e documentos a respeito de outros sacerdotes, quais, por exemplo, o Padre Miguel Pro. Ah, a gente tem imagem aí, Sim, Bruno, separa pra gente. Que era jesuíta também. O Padre Miguel Pro era um jesuíta. Jesuíta da mesma ordem do nosso querido Padre Eduardo. Ele Certo. também preferiu ser fuzilado e abriu seus braços na frente do pelotão, né? E gritou: "Viva Cristo Rei!" Padre Miguel Pro é um dos grandes símbolos, a gente está vendo a imagem aí. Padre Miguel Pro já capturado, minutos antes de ser fuzilado. Ele, então, um jovem jesuíta, olha aí, de braços abertos. Ficou famosa essa expressão, porque os cristeiros, todos que foram fuzilados, gritavam dessa maneira: "Viva Cristo Rei!" Era, né, como um lema que circulava em todo o México. Certo. Prontos para dar a vida em nome de Jesus Cristo Rei. E olha, tinha razão Tertuliano, ainda nos primeiros séculos da história, Eric, que afirmava que o sangue dos mártires se tornaria semente de novas vidas cristãs. Quanto mais os imperadores antigos, ou neste caso até as autoridades do México, queriam sufocar a religião cristã, mais aumentava o fervor e tantas pessoas, inclusive, chegavam a se converter, a receber até o santo batismo e apoiar a estação dos cristeiros. O Padre Guido, Miguel Pro é um símbolo desses mártires da cristiada, né, que a gente mostrou agora há pouco ali numa imagem. Morreu gritando "Viva Cristo Rei", foi fuzilado. Vamos falar já de São José Sanches del Rio, o adolescente que também virou símbolo entre os cristeiros. Agora, quantas pessoas a igreja canonizou que foram martirizados, mártires entre os cristeiros? Tem bastante, Padre Guido? Sim, temos bastante, né? São canonizados, nós temos mais de 60, 80. Puxa vida. Sim, quase todos os grupos de sacerdotes. Ah, entre beatos e santos. Sim. Tá. Eu vou dizer uma coisa, Eric, que talvez vários nossos amigos não sabem. No Vaticano está sendo encaminhado o processo de mais ainda, isto é, a história da beatificação ou canonização dos mártires cristeiros não terminou ainda. Pode ser que outros ainda serão canonizados. Com certeza, inclusive, é bom explicar aos nossos amigos que quando a igreja, fazendo o processo de canonização de algumas pessoas, comprova o martírio, isto é, que aquela pessoa morreu por causa da fé, este fato faz com que o processo se acelere muito. Inclusive, o Vaticano dispensa de outros processos, quais, por exemplo, o processo das virtudes em grau heróico, o processo dos escritos, o processo da fama de santidade e também o processo dos milagres. Quando é comprovado o martírio, é que a igreja coloca sobre os altares como um modelo de pessoas que não tiveram medo de perder a vida por causa de Cristo. Então, geralmente, esse processo, quando se trata de um mártir, é um pouco mais rápido, né, Padre Guido? Muito mais rápido. E vou dizer ainda que passa até para frente. Certo. E é bom saber que aqui no Brasil, no ano 2007, quando tivemos a visita do Santo Padre, o Papa Bento XVI, foi beatificada uma menina brasileira, Albertina Beckenbrock. De Santa Catarina? Santa Catarina, e o Vaticano, tendo aprovado o martírio, não esperou pelo milagre. Olha só. E
o Papa tem também o poder não só de beatificar, mas também de canonizar, né, uma pessoa sem um milagre. Muito bem. Padre Guido, a gente vai para o intervalo agora. Então, depois, na volta do intervalo, vamos falar sobre esse símbolo também, talvez da atualidade o mais conhecido, que é esse adolescente, São José Sanches del Rio. Olha que honra em chamar ele de São José Sanches del Rio, agora já canonizado, recentemente foi canonizado pelo Papa Francisco. E no bloco seguinte, então, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais a história desse garoto e vamos mostrar algumas imagens também de São José Sanches del Rio. Então, não sai daí, a gente volta já já.